Eu aproveito também a oportunidade para comunicar ao plenário que hoje eu concluí as visitas às lideranças às bancadas e as conversas com as lideranças. Nós fizemos uma conversa bastante produtiva, senador Aécio Neves, senador Cássio Cunha Lima, com o DEM, com o senador José Agripino, presidente do partido, com o senador Ricardo Franco e com o senador Ronaldo Caiado, que é o líder da bancada. Nós falamos da necessidade de nós convergirmos com relação a uma pauta, se não com relação ao mérito, mas com certeza com relação ao procedimento, que nós estávamos elegendo critérios para fazer essa pauta. Eu já tenho alguns critérios, outros nós definiremos na reunião de terça-feira com os líderes partidários. E de pronto, 3 prioridades nós já acolhemos do DEM. A primeira, a que trata da resolução... Destaque sobre a posição, resolução 12. O que trata do projeto de resolução que democratiza a apresentação de destaque. Eu sempre defendi essa proposta do senador Ronaldo Caiado. A preocupação que eu tenho é que essa democratização não implique na paralisação do processo legislativo. Então, nós combinamos com o senador Caiado democratizar a apresentação de requerimento de destaque, e estabelecer uma regra que favoreça o andamento do processo legislativo, mas essa realmente é uma boa solução, porque ela, sobretudo, ajuda a oposição no cumprimento do seu papel regimental. Nós vamos priorizar a tramitação da PEC 118, que obriga o Poder Executivo a elaborar um plano de metas, para que esse plano de metas possa efetivamente ser acompanhado pelo Parlamento, e a partir desse plano de metas e de prioridades você estabeleça, inclusive, orçamento, contingenciamento, corte orçamentário. Isso também é muito bom para que nós possamos instrumentalizar o debate do Brasil, do desenvolvimento e da administração. Eles pediram também, senador Aécio, a revisão do ato número 1 da mesa diretora do Senado Federal, que regulamenta, isso é muito importante, senador Tasso, que regulamenta a tramitação de requerimentos de informação. O Senado é o órgão público mais transparente do Brasil. Nós conseguimos esses avanços com relação à transparência. Criamos, inclusive, por iniciativa do senador Capibaribe, uma comissão de transparência. E como pode o Senado Federal dar uma tramitação nos requerimentos de transparência, de modo a inviabilizá-los no tempo? Se nós democratizamos as informações com relação ao Senado e ocultamos as informações com relação aos outros poderes. Então, nós aceitamos a sugestão do DEM, requerimento de informação vai ter uma rápida, uma expressa tramitação. Senador... Pela ordem, senhor presidente. Senador Aécio Neves, na sequência, eu só queria complementar essa informação. E um terceiro... E um terceiro tema é de que nós prestássemos mais atenção, e ontem eu conversei isso, inclusive, com a senadora Simone Tebet, nós prestássemos mais atenção do ponto de vista do debate para a tramitação terminativa de matérias nas comissões especiais. Eu também vou adotar essa prioridade do DEM, estabelecendo, senador Ronaldo Caiado, que serão prioritárias para a tramitação aqui no Senado Federal as matérias oriundas de comissão especial, notadamente da Comissão da Agenda Brasil, da Comissão do Pacto Federativo
e da Comissão de Regulamentação da Constituição Federal. Essas três já estão escolhidas como prioritárias para pautar qualquer matéria que tramitou em caráter terminativo nessas comissões especiais, para, se esse for o desejo dos líderes e dos senadores, trazê-las para o Senado Federal, para o plenário do Senado Federal. Uma outra informação que eu julgo importante dar aos senadores, que inclusive foi ponto de uma nota durante a semana passada na Folha de São Paulo, é com relação a impropriedades que aconteceram por ocasião da concessão de horas extras no Senado Federal. Me permitam só uma leitura de 30 segundinhos. Eu gostaria de informar ao plenário e ao país que o Senado Federal, dentro dos fundamentos inafastáveis de qualificar o gasto público, identificou impropriedades no pagamento de horas extras e tomou antecipadamente as seguintes providências. Primeiro, afastar todos os servidores que até aqui têm responsabilidade nas referidas impropriedades. 2, abrir uma sindicância para apurar a exata participação e responsabilidade de cada um dos envolvidos. E vamos a todas as instâncias a fim de reparar eventuais prejuízos ao Senado Federal. 3, determinamos à Diretoria-Geral que providencie o imediato ressarcimento daqueles servidores que não tinham amparo para receber horas extraordinárias, como diretores que receberam, coordenadores e diretores adjuntos. Determinamos ainda a Diretoria-Geral que restabeleça os limites e tetos para pagamentos de hora extras adotados durante o ano de 2014. Também daremos publicidade de todos os servidores que receberam horas extras atípicas e sem amparo legal. Eram estas, senhores senadores, as informações que eu gostaria de compartilhar com o Senado Federal e com o país, especialmente nesse momento de grave crise nacional que todos nós enfrentamos. Eu quero reiterar também que o Senado continuará se pautando pela diminuição e fiscalização dos seus gastos e pela transparência dos seus gastos. Eu desejo apenas lembrar, e é importante lembrar isso, senador Anastasia, que no ano de 2010 o Senado pagou 69,7 milhões de horas extras, 2010. No primeiro ano desta mesa diretora, em 2013, já reduzimos esses 60 milhões para 9,2 milhões. E no ano de 2014, diminuímos essa rubrica para 4,7 milhões, sem prejuízo, todos são testemunha, das atividades da Casa. É inadmissível que ardis burocráticos pretendam fraudar esta determinação, senador Jorge, senador Perrella, da mesa diretora do Senado Federal. Aqueles que tentarem podem até fazê-lo, mas responderão seus atos por suas consequências. Então, essa coisa de hora extra, nós temos que acabar com elas, porque o Senado tem um banco de horas. Então, não tem sentido, absolutamente nenhum sentido, você ampliar o gasto com hora extra no Senado Federal, que nós sabemos que os salários são altos. Nós já tivemos muita dificuldade para incluir os salários no teto constitucional. Isso foi uma luta. Nós tivemos que citar um a um dos servidores, e para que nós tenhamos, sem que o Senado tenha as devidas informações, a compensação dessas horas, a compensação desse teto que foi rebaixado em função do mandamento constitucional, compensação por hora extra. Isso é uma coisa que nós não vamos admitir.